Muito bem, nós estamos dando início hoje então a esse nosso curso sobre quem é Deus, e um curso em que nós pretendemos estudar os atributos de Deus. E eu queria chamar a sua atenção nesse início para a capa, tá bom? Queria que você desse uma olhada na capa desse seu material de apoio, para duas coisas. Primeiro, você tem o nome do nosso curso, quem é Deus. Você tem também Fundamentos da Nossa Fé, ou seja, esse curso pertence à categoria ou a classes que nós teremos aqui sobre Fundamentos da Nossa Fé. E aí duas coisas que são importantes você observar nessa capa. Primeiro, que a foto que nós temos de fundo, eu não sei se está bem claro para você, mas é uma foto de natureza, certo? Um pôr do sol, um céu escuro, um finalzinho do restinho de luz do sol brilhando ali. Porque uma foto de natureza é quando nós estamos falando a respeito de Deus, por conta daquilo que o Salmo 19 ensina pra gente, certo? A natureza, ela nos dá indícios sobre Deus. A natureza nos revela a glória de Deus. Quando eu consigo parar para observar a natureza, quando eu consigo parar para observar a beleza que é a natureza se expressando na sua forma de ser, cada componente da natureza fazendo exatamente o seu trabalho, bem feito, da forma certa, eu tenho noções e impressões sobre Deus. Por isso que a natureza é importante para a gente, para nos dar esses indícios sobre a existência de Deus. Mas o que nós vamos fazer aqui não é observar a natureza em busca de indícios de Deus, é observar as Escrituras, certo? A natureza, ela nos revela a glória de Deus, as Escrituras, elas nos revelam a personalidade de Deus, os caráteres de Deus, os atributos de Deus. É por isso que nós vamos estar olhando para as Escrituras para tentar entender um pouquinho melhor quem é Deus, tá bom? Falando em Escritura, essa Bíblia aqui, ela está comigo já tem alguns anos, eu não sei quantos anos, mas bastante. Meu pai me deu ela alguns anos atrás, e aí eu usava, inclusive quando eu estava no seminário, quando eu comecei a estudar teologia. E aí, no primeiro semestre, eu coloquei na minha... Tem que segurar, cuidado aqui, porque senão ela desfaz. Essa frase que eu coloquei na minha Bíblia é a mesma frase que você tem aí na capa da sua lição, tá bom? E eu vou explicar o porquê que eu coloquei essa frase. Porque quando você começa a estudar teologia, quando você começa a estudar sobre Deus, a nossa tendência é um estudo frio sobre Deus, entende? É um estudo acadêmico sobre Deus. É a gente estudar Deus como se Deus fosse aquela rã que você lá na 7ª série, no 8º ano, disseca, abre e você entende tudo, e você explica tudo, e você compreende tudo. Por isso que no começo é uma tentação, quase que uma realidade, que quando você começa um estudo mais formulado assim sobre Deus, quando você entra para o seminário, normalmente seu coração começa a se tornar frio com relação a Deus, entende? Você começa a enxergar de Deus de uma forma muito fácil de ser explicada. Então você tem a sua posição, outras pessoas têm outra, e por isso que quando eu percebi o que estava acontecendo comigo, eu precisei colocar essa frase do John Stott na minha Bíblia para me lembrar a respeito disso. A frase dele: há um tanto de inutilidade em se interessar por Deus de modo puramente acadêmico, ou seja, simplesmente para estudar Deus. Deus não é um objeto adequado para uma avaliação fria, imparcial e científica. Não, o verdadeiro conhecimento de Deus sempre nos levará à adoração. Se você terminar uma aula, qualquer aula, em que você estava conhecendo Deus, e você sair dali falando: puxa vida, Deus é impressionante mesmo, e você sair dali amando mais a Deus, ou você sair dali querendo amar mais o seu próximo, você sair dali falando: meu, eu tenho que mudar a minha vida, eu quero isso para a minha vida, você está adorando a Deus. Ou seja, esse conhecimento sobre Deus te levou à adoração. Se o conhecimento te levou simplesmente para discussão, se o conhecimento te levou simplesmente para teoria, se o conhecimento te levou simplesmente para comentário sobre o que você acha, o que você não acha, quão imprestáveis são as pessoas que acham alguma coisa diferente de você, então isso não é conhecimento sobre Deus. Eu acho essa frase do Stott precisa, especialmente quando ele fala que se interessar por Deus de modo puramente acadêmico é um tanto inútil. A gente tem uma redundância aqui, né? Uma coisa que é inútil, mas ele está dizendo que isso é um tanto inútil. Por quê? Porque Deus não é um objeto que a gente estuda assim. O verdadeiro conhecimento sobre Deus sempre nos levará à adoração. Usa isso como uma avaliação na sua vida, nos seus conhecimentos sobre Deus, tá bom? Muito bem, o material que você tem aí nas suas mãos é um material que também foi produzido no seminário,
nos meus tempos de estudante de teologia. Um professor de teologia deu para a gente esse trabalho, e ele deu para a gente o desafio de transformar esse trabalho em uma coisa que a gente pudesse abençoar outras vidas depois. Esse trabalho era em dupla, eu fiz com o Thiago Moreira. Thiago Moreira era o meu parceiro de carona, de tudo junto, e ele hoje é pastor na Igreja Batista Regular no Jardim Tremembé, São Paulo. Mas nós fizemos esse trabalho juntos, tá bom? Então o que eu queria chamar a sua atenção aí? Então, uma coisa que a gente como cristão às vezes não presta muita atenção, mas a primeira nota de rodapé, lá embaixo, está dizendo o seguinte: esse material foi desenvolvido, os dois autores aí, por favor não distribuir ou divulgar sem autorização prévia dos autores. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma tendência de achar que no meio cristão, já que é de Deus, então a gente pode fazer qualquer coisa. Existem duas coisas aí: existe um respeito à propriedade intelectual de outras pessoas, e existe você também fazer a pessoa saber que aquilo está sendo usado para determinado fim. A gente está falando de material aqui que nós escrevemos há 11 anos atrás, então de repente você vai pegar isso e vai usar para um fim, as pessoas vão falar, mas foram eles que escreveram, mas a gente não escreveu pensando nisso que você vai usar, entendeu? Então qualquer material que você pegar, sempre comunica aos autores sobre aquilo que você está fazendo, tá bom? Beleza? Por isso que tem essa nota de rodapé aí, e também para fazer jus, aqui esse material não é uma produção só minha, mas é muito mais do parte inteligente que tiver aí, pertence ao Thiago Moreira, tá bom? Queria ler o propósito junto com você, e o propósito é quase que inocente, mas ele é bem necessário também. O propósito desse estudo não é restringir ou ser conclusivo a respeito dos atributos de Deus. Antes, reconhecer que a análise dos mesmos, ou seja, dos atributos, nos leva a um conhecimento a respeito de Deus, e que esse resulta em uma sincera adoração pelo que Ele é. Então a nossa explicação no começo é que a gente não está explicando Deus completamente aqui nessas páginas, certo? Por isso que eu disse um tanto quanto inocente. Eu até ri quando eu estava lendo isso de novo, de pensar na nossa... não é uma pretensão, mas é um cuidado, né? A gente falar, a gente não está explicando Deus completamente aqui, tá? Mas por que isso? Porque sempre que a gente faz uma lista de qualquer coisa, nós como estudantes temos a tendência de achar que aquela lista resume tudo, entende? É igual a lista de dons, é igual a lista de qualquer outra lista. A gente acha que as listas são completas. Isso aqui não é uma lista completa, tá bom, gente? Isso aqui são alguns atributos de Deus que a gente encontra nas Escrituras. Isso não quer dizer que Deus é isso. Isso não quer dizer que Deus é só isso. Isso não quer dizer que nós conseguimos resumir quem é Deus nessas poucas páginas que estão na sua mão aí, certo? As Escrituras são uma revelação limitada de quem é Deus, certo? Deus não pode ser explicado só por esse tanto de página. Isso aqui é Deus falando quem Ele é da nossa linguagem, de um jeito que a gente consegue entender. Um exemplo que eu sempre uso com o pessoal do Mociba é quando você pega uma criança pequenininha e essa criança vai colocar o dedo na tomada, ou vai fazer qualquer coisa que não deve fazer, certo? E aí a sua primeira reação é impedir ela de fazer aquilo, mas você também vai falar para ela, falar, não pode, faz dodói, né? Ou então você vê ela colocando alguma coisa na boca e fala, não pode, é caca. Ou seja, dodói não é o melhor jeito técnico de você explicar o que é um curto-circuito, o que é um choque, o que é uma descarga elétrica, certo? Mas para a criança ela vai entender, para ela funciona, entende? A Bíblia é Deus reduzido à nossa linguagem, é um jeito que nós possamos entender quem é Deus. Então, o tempo inteiro você vai ter que entender que isso aqui não é matemática, isso aqui não é aquilo que faz todo o sentido do mundo, porque se você conseguiu explicar, citando Agostinho, se você conseguiu explicar, não é Deus, não é Deus, porque Deus vai além da nossa mente, vai além da nossa explicação, certo? Mas por que então, já que a gente não consegue dissecar Deus, já que a gente não consegue explicar completamente quem é Deus, por que se arriscar? Por que tentar? Por que fazer um curso sobre os atributos de Deus? Por conta dessa segunda parte da frase, porque reconhecer quem Deus é, nos leva a adorá-lo de modo mais sincero. Você lembra a mulher samaritana e a fala de Jesus para ela, quando ela diz para Jesus, quando ela pergunta para Jesus sobre onde é que eles deveriam adorar, se no monte onde ela estava, onde ela morava, em Samaria ou em Jerusalém? Jesus, na resposta para aquela mulher, ele usa a seguinte frase, ele fala, nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Essa frase precisa trazer um efeito para as nossas vidas. Essa frase precisa inquietar as nossas vidas. Essa afirmação de Jesus para a mulher samaritana, ela tem que se transformar em uma pergunta que volta para a gente em forma de pergunta, para dizer o seguinte, nós adoramos aquilo que nós conhecemos.
Nós conhecemos Deus? Ou será que o nosso conhecimento sobre Deus, ele se acomodou naquela coisa rasa, naquele conhecimento raso, em que eu entendi o básico de Deus para fazer parte da igreja, para entender o que o pastor fala na frente, para entender alguns textos da Bíblia, então eu me acomodo nisso. Por que a gente estuda sobre Deus? Porque quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu me impressiono sobre quem Ele é. E quanto mais eu me impressiono, esse impressionar-se sobre Deus é o que nós chamamos de adoração. Adoração é mais do que você cantar, é você reconhecer quem Deus é. Mas para reconhecer quem Deus é, eu tenho que estudar a respeito de Deus. Então a gente vai perceber que orações nossas hoje em dia, elas são tão diferentes de orações como aquelas que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, vou mostrar algo para você. Abre sua Bíblia em Efésios. É de vocês, é para vocês. Pode pôr seu nome, pode riscar, pode ficar à vontade aí, tá? Qual capítulo, doutor? Capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 14. Encontraram aí? Sim. Muito bem. Versículo 14, capítulo 3 de Efésios. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Isso aqui é uma das orações de Paulo, tá bom? Como são as nossas orações? Senhor Deus Pai querido, obrigado Senhor Deus por estarmos aqui reunidos em teu nome essa manhã. Aí se for de estudo a gente fala, né, que o Senhor nos ajude a aprender, abençoa o professor que está lá na frente, ajuda a gente aqui a entender o que ele está falando também. Em nome de Jesus, amém. Oração provavelmente, Senhor Deus Pai querido, queremos te agradecer por esse alimento, que não faça mal, gente, para quem cozinha, você orar para que não faça mal o alimento é cruel, mas não faça isso, tá bom? Mas percebe que as nossas orações, e eu não estou falando só de retórica, eu não estou falando só de conhecer termos difíceis, eu estou falando assim, a maioria das nossas orações, ela reflete na verdade o tanto que nós conhecemos sobre Deus. Nossas orações não são assim, nossas orações não têm esse tipo de profundidade, nossas orações não têm esse tipo de conteúdo, de que dá para a gente ficar semanas estudando isso que Paulo está falando e entendendo o significado de cada uma das coisas deles. Então, por que conhecer mais sobre Deus? Porque quanto mais você conhece uma pessoa, mais você é capaz de admirá-la e mais você é capaz de conhecer os defeitos dela, certo? Deus não tem defeitos, então a grande vantagem de você conhecer sobre Deus é que quanto mais você conhece sobre Deus, mais você se admira com Ele, mais íntimo é o seu relacionamento com Ele, mais profundo é o seu relacionamento com Ele, ok? O que nós estamos fazendo aqui é em busca de quem é esse Deus que nós adoramos. Afirmação de Jesus, uma mulher samaritana, nós adoramos o que conhecemos, então nós queremos conhecer o Deus a quem nós adoramos. Amém? Amém. 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 Muito bem, o que significam atributos? Atributos são características, certo? Atributos são qualidades. Então, quando eu falo de uma cadeira, por exemplo, eu tenho determinados atributos nessa cadeira. A cadeira é de plástico, a cadeira tem 4 pés, a cadeira tem um encosto, a cadeira é branca, meio creme, ou seja, e cada uma dessas características que eu estou falando são atributos daquela cadeira, certo? Quando nós estamos falando sobre uma pessoa, nós também temos atributos. Nós podemos falar de alguém, sempre que alguém fala, você lembra de fulano? E se você não lembra quem é o fulano, a pessoa começa a descrever características, que é alto, que é baixo, que é moreno, que é japonês, que é loiro, que é claro, que é branco, que tem o cabelo branco, tem o cabelo grande, tem o cabelo liso. Estamos falando de características físicas, mas você também pode falar de características psicológicas da pessoa. Aquela pessoa está sempre rindo, está sempre feliz, ou aquele que trabalha com isso, ou seja, são características, são atributos que nós damos para as pessoas.
Quando nós falamos desse estudo, nós estamos falando sobre os atributos de Deus, ou seja, características de Deus, que elas são um pouco diferentes dessas características nossas, mas que também elas nos ajudam a entender quem é Deus, tá bom? Nas suas primeiras páginas aí, você tem o seguinte: natureza dos atributos, e definições como a de Strong, como a de Erickson, e algumas outras que você pode ler com mais calma depois, tá bom? Mas basicamente nós estamos falando sobre características de Deus. E como que nós entendemos ou como que nós classificamos esses atributos de Deus? Alguns dos atributos de Deus, nós chamamos eles de comunicáveis. Significam que Deus tem certas características, e aquelas características, elas não ficam só em Deus. Deus pretende que elas nos alcancem também. Por essas características, nós transformamos a nossa vida à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Cristo. Então, por exemplo, quando eu digo que Deus é santo, isso significa que Deus tem aversão ao pecado, certo? Isso significa que Deus não se macula com o pecado. Isso é um atributo que é comunicável. Por quê? Porque Deus espera de mim e de você a mesma coisa. Por isso que Pedro vai dizer lá adiante: sejam santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, citando Levítico. Ou seja, é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, mas é uma característica de Deus que eu posso imitar e que Deus espera que eu imite ao máximo que eu puder. E existem outras características de Deus que eu não sou capaz de imitá-las, eu tenho apenas parte delas. Então, por exemplo, Deus é eterno. O que significa isso? Significa que Deus não tem começo e Deus não tem fim. Eu e você não somos eternos, certo? Nós não temos fim, mas nós tivemos um começo. Significa que eu não consigo copiar essa característica de Deus, mas em partes ela está refletida em mim, no meu senso de existência, na minha inconformidade diante da morte de qualquer pessoa, naquilo que o autor de Eclesiastes fala, que Deus plantou dentro de mim o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. Então eu não consigo imitar Deus nisso, mas eu consigo adorar Deus por Deus ser da forma que Ele é. Então, em cada um dos atributos que a gente vê, você vai ter que se perguntar o seguinte: nós estamos falando de um atributo de Deus que é comunicável, ou seja, Deus espera que eu em alguma medida imite Ele nisso, ou é um atributo simplesmente que eu vou reconhecer que eu jamais vou conseguir fazer isso, e justamente por reconhecer que eu não sou capaz de fazer, eu vou adorar a Deus por isso, certo? Então, nós vamos dividir os atributos entre esses dois: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Até aí, alguma pergunta, dúvida, inquietação? Pergunta: no caso, esse atributo comunicável seria que eu posso transmitir, é isso? Não, seria que Deus transmite para você. Deus transmite para mim. Se Deus transmite para você, Ele espera que você faça isso também. Espera que eu também transmita. Isso. Tá, então, vem dele. Mas antes de você transmitir, ele não é comunicável no sentido de que você vai transmitir para os outros, não. Tá. Ele é comunicável no sentido de que Deus transmitiu para você. Tá. Por enquanto, só até aqui. Deus espera que você faça aquilo também. Perfeito. Então, por exemplo, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Você não é onisciente, esse atributo não é comunicável. Agora, Deus é gracioso, certo? Você é capaz de ser gracioso. Deus comunicou esse atributo com você. Quando Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa que nós vamos ter certas características que espelham muito mal, né? De forma muito pequena, ainda mais por conta do pecado, aquilo que Deus é, certo? Dúvidas mais ou não? Podemos seguir? Podemos, Rivaldo? Então vamos lá. Primeiro atributo aí, o atributo da independência. Então aí, na página, não sei que página que é, gente. Independência? Independência. Tá. Acharam? Terceira página. Muito bem. O que nós queremos dizer com independência? Independência é uma palavra nossa usada para dizer que a gente não depende mais dos outros, certo? Então os filhos conseguem certa independência quando eles não estão mais na casa dos pais, o que é mentira, né? O filho nunca fica independente, né? Só dá um problema que sabe para onde vai voltar. A gente fala que você tem uma independência financeira quando o seu trabalho te sustenta, o que também é mentira, você não sabe por quanto tempo isso vai funcionar, né? A gente fala que o nosso país é independente porque ele não depende mais do governo de Portugal, a gente depende de outros. Mas independência, percebe como que a gente nunca vai conseguir uma independência completa, absoluta e plena?
A gente não consegue. Mas Deus é independente. O que significa dizer que Deus é independente? Definição que você tem aí. Uma vez que Deus não foi criado, ou seja, Ele sempre existiu, e tudo o que existe faz parte da sua criação, Ele não depende de nada além de si mesmo para a perpetuidade do seu ser. Ou seja, vamos entender o seguinte: Deus sempre existiu, certo? E sempre existiu apenas Deus. Todo o restante foi criado por Deus, certo? Então tudo mais que nós vemos foi criação de Deus. Se Deus já existia antes de tudo aquilo que foi criado, Deus não depende dessas coisas para continuar sendo aquilo que Ele é. Entenderam? Simples, né? Mas vamos perceber como na verdade no nosso entendimento não é tão simples assim. Mas antes vamos ver de onde a gente tirou essa ideia. Versículos bíblicos aí. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, você tem aí na sua revista, você pode conferir na sua Bíblia depois, tá? Mas para agilizar, você tem aí Paulo falando para os gregos, e ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, Deus não depende daquilo que os homens podem fazer com eles. Paulo aqui claramente está criando uma distinção entre o Deus de Israel e o Deus que é servido por mãos humanas, ou seja, os deuses dos gregos, os deuses dos egípcios, dos babilônios, que você tem que levar uma oferenda até eles, que você tem que agradar esses deuses. O que Paulo está falando é que Deus não é servido por mãos humanas, e uma fala que ele ao mesmo tempo fala sobre Deus, mas ele também ironiza quem são esses deuses que dependem das mãos de homens para fazer alguma coisa por eles, certo? Nosso Deus não é assim. João capítulo 5, Jesus falando: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, o Pai tem a vida em si mesmo, o Filho também tem a vida em si mesmo, o Espírito tem a vida em si mesmo. Eles não dependem de nada para a sua própria existência e para a sua própria vida. Versículo de Salmo 90. Quem escreveu o Salmo 90, gente? Não? Davi? Não? Depois vocês pesquisam, tá bom? Tá. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo antes disso, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes de qualquer uma das coisas que nós conhecemos começar a existir, Deus já era Deus, Deus sempre existiu, Deus sempre foi Deus. Jó, dizendo o seguinte: quem primeiro, aliás, palavras de Deus aqui a Jó, né, registrado no livro de Jó: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Ou seja, quem foi que me deu para eu devolver alguma coisa? Ninguém. O que está debaixo dos céus é meu. Ou seja, Deus não depende das coisas. Qual seria a nossa dificuldade na prática em entender a dependência de Deus? Lembra que eu falei que quando a diferença dessa classe para aquela classe é que aqui nós vamos partir da teoria e chegar na prática. Lá eles vão partir da prática e chegar na teoria, certo? Então a gente tem que chegar na prática aqui também, tá bom? A pergunta é assim: no nosso dia a dia, você percebe que às vezes a gente não tem clareza para aceitar plenamente o fato de que Deus é independente, de que Deus não depende de nada? Você já pensou que se você vem aqui para a igreja e você louva a Deus, ou se você fica em casa e você não louva a Deus, Deus continua sendo Deus da mesma forma? Você já pensou que Deus não depende de mim, de você, para nada? Deus não depende do mesmo jeito que, assim, nós dependemos de Deus para tudo, certo? A vida, o sustento, a nossa existência nós devemos a Deus. Deus não, Deus é completamente independente. Qual que é o problema que isso pode gerar para nós? Algumas pessoas vão olhar para isso e vão dizer o seguinte: bom, se Deus é assim de fato independente, então na verdade o ser humano não tem importância nenhuma. E aí algumas pessoas vão inclusive criar alguns tipos de teorias do tipo: olha, o homem, Deus na verdade ele vai aprendendo com o homem com o passar do tempo, mas a gente não encontra nada disso nas Escrituras. O que nós encontramos nas Escrituras é o seguinte: o fato de Deus ser independente não anula a importância do homem. Por quê?
Porque foi um Deus independente que quis criar a mim e a você. Ou seja, Ele não dependia de nós, Ele não precisava de nós, e Ele nos criou assim. Ou seja, nós somos um ato do amor de Deus, certo? Nós somos fruto de um ato da liberdade amorosa de Deus. Ele nos criou porque Ele quis criar. E Ele não só nos criou porque Ele quis criar para nos colocar, mas Ele nos convida a participar da existência dEle. Em que sentido? Ele nos convida a reconhecer a sua glória, Ele nos convida a ser parte do seu plano evangelístico, do seu plano de missões, Ele nos convida a ser parte do plano redentor que Ele tem. Ou seja, se nós não fôssemos importantes para Deus, Ele não teria mandado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, a nossa importância para Deus, ela é mantida, ela não se perde, mas Deus não depende de mim e Deus não depende de você. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquelas coisas que a gente faz com Deus, do tipo assim, Senhor, estou precisando daquela bênção, se o Senhor me der aquela bênção em troca, eu vou... Você vai o quê? O que você vai oferecer para Deus? Que Deus vai falar assim, agora eu me interessei, esse daí me interessei. Ou nosso próprio relacionamento com o evangelismo, né? De pensar assim, falar, olha, está gravando aqui, né? A gente tem algumas músicas, começa a observar como que a gente tem algumas músicas que elas passam a seguinte conotação assim: se você não pregar para o seu vizinho, o que vai acontecer? E a música dá a entender literalmente o seguinte: ele vai se perder se você não pregar para ele, certo? O que Jesus falou a respeito da nossa missão? Que nós temos essa missão de levar o nome dele para as pessoas. Mas ele falou o seguinte: se algum dos crentes se calar, as pedras clamam. Fica tranquilo, Deus dá o jeito dele. Deus não depende de mim, de você. A participação, inclusive em atividade evangelística, não é algo que Deus precise da minha participação. É um privilégio que Deus me dá para fazer. Eu lembro de um pastor que ele usou uma ilustração a respeito disso que eu nunca mais esqueci, que era mais ou menos o seguinte sentido: imagina que a Mara, há alguns anos atrás, vai fazer um bolo, certo? Vai fazer um bolo lá, fubá, aquele goiabado assim, tal, meio. E aí o Rafinha tem ali seus 5, 4 anos, por aí, certo? E aí a Mara decide envolver o Rafinha naquilo. E aí ela chama o Rafinha para ajudar a mamãe a fazer um bolo, certo? Qualquer um sabe que vai dar ruim, né? Qualquer um sabe que ela vai ter muito mais trabalho com a ajuda do Rafinha do que ela teria se ela fizesse aquilo por conta própria, certo? Mas por que ela faz aquilo? Porque ela quer dar para o filho dela a sensação de que no final ele vai olhar e ver algo que ele fez junto com a mãe dele. Entende o que Deus está nos chamando para fazer? Deus não depende em absoluto de mim e de você, nem para levar o evangelho para as outras pessoas. Deus nos dá uma oportunidade de ajudarmos o papai a fazer o bolo, entende? Deus nos dá a oportunidade de olharmos para uma vida e vermos essa vida transformada por Jesus. Deus nos dá a alegria de vermos uma vida descendo as águas e falar: eu ajudei a levar aquela pessoa para Jesus. Deus nos dá essa alegria, mas não porque Deus dependa de nós. O nosso Deus é um Deus independente. Muito bem, avançamos bastante hoje, né? Temos 33 atributos e já fizemos um. Temos duas aulas ainda, então vai dar certo. A gente sabia que essa aula seria um pouquinho menor e eu sabia também que a gente precisava de uma certa introdução, tá bom? Mas o que eu vou passar para vocês como atividade para casa? Sim, teremos para o lar, para casa. Seguinte, eu quero que você leia e tente dar uma estudada no que faz sentido, no que não faz sentido para você, do atributo de número 2 até o atributo de número 12. Veracidade. Anotou aí? Anota, vou cobrar semana que vem. Eu sou professor de Fundamental 2, gente. Eu sei fazer os outros passar vergonha, né? Do 2 ao 12, certo? O que eu quero que você faça? Lê, tenta entender, lê os versículos, anota as suas dúvidas e traga para a aula que vem, certo? Traga amigos também, traga convidados. Se você conhecer alguém que quer vir, aproveita porque é curtinho, né? São só 3, então é mais fácil do pessoal aproveitar, né? É mais fácil você convidar do que convidar a de infinito, né? Falar: você quer vir para a escola dominical na minha igreja? A gente está estudando sobre a Bíblia. Quando termina? Cara, quando Jesus voltar, né? Até lá a gente vem, a gente volta.
É uma coisa mais curta, mais fácil você conseguir mobilizar convidados para virem participar, tá bom? E mesmo que ele tenha perdido essa aula, a gente está gravando para que você possa disponibilizar para ele. E ele vai se enganar, porque ele vai ver uma aula de 30 minutos e vai pensar, é facinho, entendeu? Na semana que vem. Mas se ele chegou até o final, então, valeu, obrigado.